O sábio Salomão, ele disse que Deus fez as coisas muito simples e os homens buscaram muitas invenções. A Bíblia fala que resta ao homem uma preocupação, a sua sobrevivência, a sua segurança e, sobretudo, a sua nutrição, a maneira como ele se alimenta. Aí tanto o corpo como também o próprio espírito, que é o aspecto importante da existência do homem. Mas a gente tem visto que o homem está materializando a sua vida, ou seja, objetificando os seus desejos. Ou seja, ele deseja apenas aquilo que ele vê, mas vive o desespero daquilo que não vê e que a sua alma anseia tanto, que é uma relação com Deus. Então, o que pode ser feito neste momento? É uma reflexão acerca realmente daquilo que é mais importante. Por quê? Porque nós temos a Bíblia dizendo que aquele que ama o dinheiro não se farta dele. Nós temos a Bíblia dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Nós temos a Bíblia dizendo que, e nos alertando que muitos querem ficar ricos e acabam se envolvendo em muitas trapaças com a própria existência, com a própria vida, com muita dissimulação, muito engano a, a própria pessoa, né, a si mesmo enganando, como se aquilo que fosse conquistar ou comprar e consumir fosse resolver o seu problema, o seu anseio de alma. E não é verdade. O que nós podemos fazer diante de uma situação dessa e não materializar tanto a vida, ou objetificar tanto os nossos desejos? Talvez partindo de um princípio que, através de pensar a vida e a relação dela com a sua origem, pensando no Criador da própria vida, uma vida doada que não nos pertence, tanto que nós não temos a menor noção do nosso início nem do fim. Por mais que o homem tome consciência, ele não consegue, por mais que ele racionalize, ele não consegue estabelecer um insight, uma plenitude desse início e fim. Mas nós podemos sim estabelecer uma relação bem próxima da vida com a sua finitude e, dentro da reflexão, estabelecer realmente aquilo que deve ser priorizado e determinado para que a gente faça a opção. Ou seja, eu vou fazer opção por uma vida não que me aprisione a um mundo tão sensível, cheio de experiência, em que aquilo que as experiências me ofertam será definidor da minha felicidade. Mas muito pelo contrário, eu vou desmaterializar a vida, eu vou entrar numa dimensão espiritual em que eu vou desejar aquilo que a Bíblia diz também, o que meus olhos não veem e que são coisas eternas, e não aquilo que eu vejo porque são temporais. Se você fizer isso, eu estou fazendo, ou procurando, desenvolvendo fazer isso pela orientação que o próprio Jesus deu quando ele disse assim, olha, existe algo muito mais importante do que os bens, as coisas materiais. E a palavra traz bem claro, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você pegar no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, você tem esse versículo. O 34 te alerta, basta cada dia seu mal. Então, por que você está tão preocupado com as coisas materiais? Por que tanta preocupação? E ele então faz um paralelo com as aves, com as plantas e com o próprio Salomão, fazendo uma ligação da glória de Salomão com tudo aquilo que ele conseguiu, sabedoria e riqueza, mas que a natureza, na sua simplicidade, dependia do seu Criador e assim cumpria a sua missão. Deus tem uma missão para você cumprir. Essa missão, a princípio, a priori, é você retornar para os braços do seu Criador. E o caminho para isso é Jesus. Retorne para Deus
e você vai desembaraçar a tua vida de um materialismo desesperador, em que tem levado muitos homens a fazerem o quê? A se matarem, a adoecerem e perderem o melhor da vida, que é uma vida numa relação com Deus, cheio de esperança, na certeza de que a nossa finitude é apenas de um corpo, mas que o nosso espírito ele volta a Deus assim como ele o deu.